Olá, prezado professor e colegas. Apresento-vos meu grupo de trabalho composto por mim, Aline Nascimento Tavares, e meus colegas Ana Júlia Araújo Bentes Monteiro e Jonatas Henrique de Almeida Lopes. Somos acadêmicos de Direito do terceiro semestre da Universidade Federal do Estado do Amapá. Temos a honra de apresentar nosso trabalho acerca da extinção ou desfazimento dos atos administrativos, com um olhar voltado ao período da pandemia de Covid-19. Esse tema é de fundamental importância para a estabilidade das relações entre a administração pública e os cidadãos, pois tem um impacto significativo sobre os direitos e deveres. Nossa pesquisa se baseou no estudo de autores renomados como Eli Lopes, Maria Silvia e Jesus Mozo, na análise de decisões de tribunais, realizando um comparativo entre a legislação brasileira e a espanhola, dando enfoque na legislação pertinente dos referidos países, com destaque para a Lei Brasileira 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo. Para facilitar a compreensão desse assunto tão importante, começaremos explicando brevemente conceitos básicos acerca da diferença entre extinção e desfazimento e suas respectivas categorias. Extinção é um conceito amplo que se refere ao término da existência ou da produção de efeitos de um ato administrativo no mundo jurídico. Isso pode acontecer por diversas causas, como a extinção natural, quando o ato atinge sua finalidade ou o prazo de sua validade expira. A extinção subjetiva ocorre com o desaparecimento do sujeito a quem o ato se destina. A extinção objetiva, quando o objeto do ato deixa de existir. A renúncia, quando o próprio beneficiário de um ato favorável decide não mais utilizá-lo. A retirada é a categoria mais complexa, onde a administração ou o judiciário agem ativamente para que o ato cesse seus efeitos. Desfazimento, no contexto material, uma submodalidade da retirada. Desfazimento ocorre por meio de uma atuação formal para suprimir a validade ou a eficácia de um ato administrativo, sendo as principais submodalidades. Anulação. Desfaz um ato ilegal desde sua origem. É um ato vinculado, que é o dever da administração, com efeitos retroativos, podendo ser feito pela própria administração, pela autotutela ou pelo judiciário. A ilegalidade pode ser sanada, que é a convalidação, se o vício for sanável ou se não houver prejuízo a terceiros ou ao interesse público. Revogação. Desfaz um ato válido e legal que se tornou inconveniente ou inoportuno. É um ato discricionário, exclusivo da administração, e seus efeitos não são retroativos, preservando o que já foi produzido. Cassação. Extinção de um ato devido ao descumprimento pelo beneficiário das condições impostas para sua manutenção. É um ato vinculado com efeito não retroativo. Caducidade. O ato perde sua eficácia devido à superveniência de uma nova lei que o torna incompatível. Tem efeito não retroativo. Contraposição ou derrubada. A extinção de um ato pela edição de um novo ato com efeitos contrários, como a exoneração que põe fim à nomeação de um servidor. Tem efeito não retroativo. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Jonatas Henrique e a mim ficou incumbida a responsabilidade de fazer um processo de diferenciação entre revogação e anulação e suas nuances. Além da questão doutrinária, da questão jurisprudencial, da questão legislativa, que já está exposta no texto, eu vou trazer uma abordagem aqui mais pedagógica para que a turma tenha uma compreensão melhor desse tema tão importante para o direito administrativo, sem tantas citações diretas ao texto legal e à fala dos doutrinadores, que já está presente no trabalho. Será apenas para fins didáticos que será adotada essa abordagem um pouco mais informal, não tão associada a essas questões legalistas. Existe a anulação e existe a revogação. Anulação é um procedimento administrativo adotado em atos ilegais e revogação é um procedimento administrativo adotado em atos inconvenientes e inoportunos. Essa é a diferença máxima entre anulação e revogação prevista na Lei do Processo Administrativo. Porém, a revogação e a anulação, elas possuem limitadores visando o princípio da segurança jurídica. A administração pública não pode revogar ou anular um ato conforme ela quer de qualquer forma. A própria Lei de Processo Administrativo, ela vai disciplinar esse processo de revogação. Para ela, o prazo em que um ato administrativo que cria um benefício a um servidor pode ser revogado é de 5 anos. Passados esses 5 anos, ele não pode mais ser anulado. Porém, se esse ato for comprovado a má-fé do processo executório dele, foi feito com má-fé, aí ele pode ser revogado a qualquer tempo. Em relação a essa questão dos efeitos, a gente tem uma divisão também muito importante, que é o ex-tunc e o ex-nunc. Ex-tunc é próprio de atos de anulação, por via de regra. Ele visa retroagir, com que o ato retroage até a sua origem. Já o ex-nunc é próprio, em via de regra, do Instituto da Revogação, que o ato não retroagirá, ele só produzirá novos efeitos.
Só que a questão da boa-fé, ela é também levada em consideração nesse processo. Por exemplo, um grupo de servidores é beneficiado por uma vantagem baseada numa ilegalidade, mas eles não sabiam dessa ilegalidade e acabam recebendo uma vantagem pecuniária, uma vantagem econômica por um determinado tempo devido a essa ilegalidade. No prazo de 5 anos, a administração pública diagnostica a ilegalidade e decide anular. Se anula, retroage, por via de regra. Porém, os tribunais entendem que a boa-fé dos servidores que não sabiam que estavam sendo beneficiados de uma ilegalidade deve ser levada em consideração. Então, a decisão é que o efeito seja ex nunc, não retroaja. O que eu quero mostrar para vocês é que a via de regra é o seguinte: é ilegal, anula e retroage. É inoportuno, revogue e não retroage. Mas essas definições, elas levam em consideração as questões contextuais. E é baseado nesse princípio, nessa questão fundamental, que o trabalho todo se desenvolve. Há o princípio da segurança jurídica, que é brilhantemente abordado nesse trabalho, levando em questão a doutrina, levando em questão a legislação. Basicamente, é a segurança que o particular deve ter com a administração pública, é saber que ela não vai revogar os atos de qualquer forma, não só essa questão de atos administrativos, mas na nossa pauta, sobretudo, focado nisso, nessa segurança jurídica. E é essa segurança jurídica que visa analisar esses pormenores na garantia de uma estabilidade entre o direito adquirido e a faculdade de revogar, associado também à pandemia, que é o próximo tópico desse trabalho, que é o norte, na verdade, dele. Durante a pandemia, exigiu-se uma certa celeridade dos governantes nos processos de decisões e criação de atos administrativos. Esse processo de celeridade muitas vezes produzia ilegalidades, produzia inconvenientes. No nosso trabalho, a gente tem exemplos disso com decisão e citando um caso, que foi do governador do Rio de Janeiro, que na construção de vários hospitais acabou cometendo uma série de ilegalidades que obrigaram a um processo de revogação, a um processo de anulação, justamente para garantir a segurança jurídica num período pandêmico. Então a gente está fechando essa primeira etapa do trabalho, que é uma questão mais conceitual. A gente já entendeu as formas de anulação, as formas de revogação, como que se faz, o que se é, quais são os efeitos, todas essas nuances conceituais que permeiam essa temática. Agora a gente vai adentrar a um processo comparativo entre Brasil e entre Espanha. A priori, nós vamos comparar a construção dos aspectos legislativos. No Brasil, como a gente já falou várias vezes nesse trabalho, é a Lei 9.764. É a lei do processo administrativo que vai realmente disciplinar a formação desses atos administrativos, mostrando a faculdade de revogar, a faculdade de anular e as questões de prazo, de direito adquirido. Na Espanha, que é o nosso objeto de estudo que vai fazer essa diferenciação, isso não acontece dessa forma. Lá não é a Lei 9.764 naturalmente. Lá eles têm uma legislação própria para isso também, é uma legislação recente, que ela vai diferenciar entre os atos nulos, que são aqueles atos que ferem a Constituição ou que criam uma circunstância impossível, e os atos anuláveis, que seriam um instituto similar à convalidação que a gente tem aqui no Brasil. Essa possibilidade de retificar, de ratificar, de criar um mecanismo para tornar aquele ato legal. Essa é a grande premissa do direito espanhol nessa construção legislativa. Em relação a essa questão de assegurar os direitos dos servidores aos direitos adquiridos, no Brasil o prazo é de 5 anos, lá eles vão ter um prazo de 4 anos. Essa é a diferença máxima entre essa questão do arcabouço normativo legal brasileiro e o arcabouço normativo espanhol. Agora a gente vai dar sequência a outras diferenciações, levando em questão doutrina, levando em questões outras decisões jurisprudenciais. Agora nós vamos analisar os casos concretos do direito espanhol e do direito brasileiro. Esses casos são, obviamente, jurídicos, e no Brasil aconteceu o seguinte: aconteceu em Goiás, durante o período pandêmico, criou-se um ato administrativo institucionando o teletrabalho, ou seja, era a faculdade dos servidores e dos magistrados atuarem de casa, atuarem remotamente. Só que com a diminuição dos casos e o final da pandemia, muitos magistrados continuavam optando pelo teletrabalho, e o Poder Judiciário colocou a mão e falou que aquilo não deveria voltar à normalidade. Deveriam voltar eles a atuar de maneira presencial, salvo aqueles que, por uma condição de saúde que produzisse risco novamente, ficassem no teletrabalho. Então a gente houve um processo de revogação daquele ato que instituiu o teletrabalho pelo Poder Judiciário, em Goiás. Já o caso concreto que a gente escolheu, da Espanha, ele também está associado à pandemia e também está associado à segurança jurídica. Aconteceu que durante o período de lockdown, o Ministério da Saúde de lá, da Espanha, decidiu que seriam fechadas a possibilidade de sair daquele território, daquelas cidades específicas. E não poderia sair salvo se fossem determinadas condições muito específicas que estão no trabalho expostas. E aí o Poder Judiciário espanhol vai falar assim que tem que anular aquele ato, porque
Como a gente já viu, os atos na Espanha são nulos aqueles que ferem os princípios fundamentais, os princípios constitucionais, como esse ato. São 2 casos em que há anulação ou que há revogação de um ato administrativo justamente para preservar a segurança jurídica e também dentro do contexto da pandemia, que são os 2 nortes da nossa pesquisa, segurança jurídica e efeito pandêmico. Agora a gente vai avançar falando mais comparações de outros setores do universo do direito. Boa noite, meu nome é Ana Júlia Bentes e vou dar continuidade à nossa análise comparativa sobre a extinção de atos administrativos. Vamos abordar a visão de importantes doutrinadores e, em seguida, analisar como a jurisprudência brasileira lida com essas questões. O doutrinador brasileiro Celso Antônio Bandeira de Mello é uma referência no direito administrativo e foi fundamental para que a gente consiga entender como a administração pública pode anular, revogar ou até convalidar atos administrativos. Ele sempre foca nos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ele também nos ajuda a compreender os 3 planos do ato administrativo: a existência, a validade e a eficácia. Um ponto importante é que um ato, mesmo inválido, pode ser eficaz e, por isso, está sujeito à autotutela da administração. Mello também diferencia claramente a anulação, que corrige atos ilegais desde a origem, efeitos ex tunc, da revogação, que interrompe um ato válido para o futuro, efeitos ex nunc. A administração precisa ter cautela, respeitando os direitos adquiridos e a confiança legítima para não compreender a segurança jurídica. Essa linha de raciocínio é crucial no caso brasileiro da revogação do Decreto Judiciário número 2437/2021, pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Ele agiu com discricionalidade responsável, revogando um ato válido quando a situação excepcional da pandemia cessou, sem prejudicar direitos de terceiros. Isso demonstra a aplicação da doutrina de Mello na prática, preservando a previsibilidade institucional e a segurança jurídica. Indo para a doutrina do espanhol Jesus Mozoamo, observa-se que ele se destaca por analisar a ratificação judicial de medidas administrativas inéditas em contextos de urgência sanitária, como a pandemia do Covid-19. Ele estuda o artigo 8.6 da Lei de la Jurisdição Contencioso Administrativa, que permite ao tribunal autorizar ou ratificar medidas urgentes de saúde pública. Para ele, em situações excepcionais, é legítimo adotar medidas restritivas emergenciais, desde que elas sejam submetidas ao crivo judicial e, posteriormente, isso garante o contraditório e o controle da legalidade, sem comprometer a eficácia imediata. Essa visão é aplicável ao caso espanhol, que o Tribunal Superior de Justiça de Madrid anulou restrições de mobilidade. A anulação judicial foi justamente o controle posterior que Mozo defende. Medidas sem base legal clara que foram corrigidas pelo Judiciário, reafirmando o princípio da segurança jurídica. Ao comparar Mello e Mozo, a gente vê pontos em comum e diferenças importantes. Por exemplo, os dois eles enfatizam a segurança jurídica mesmo na pandemia. Eles concordam que a extinção de atos deve garantir a previsibilidade, a legalidade e o respeito dos direitos dos atos administrativos. Entretanto, nessas divergências, a gente vê que o Mello ele confia na autotutela administrativa e a administração pode republicar ou revogar atos com prudência. Já o Mozo, ele prioriza o controle judicial posterior quando há afetação de direitos fundamentais, defendendo a ratificação ou anulação judicial como condição para a legitimidade. Ainda falando das diferenças, a gente nota que o Mello ele foca na distinção entre os atos inválidos e eficazes, permitindo a convalidação. Já o Mozo se concentra no procedimento de ratificação judicial de medidas executivas urgentes, preservando a eficácia imediata, mas com revisão formal para a segurança jurídica. Apesar das diferenças, os dois eles buscam equilibrar a urgência sanitária com o controle legal, protegendo a ordem judicial e os direitos individuais em tempos de crise. Então, como a gente pode ver, em relação à jurisprudência brasileira, como ela se aplica nesses conceitos? A gente vê que o TJAP, em um processo do SINJAP, ele questionou a legalidade de uma resolução do TJAP sobre o teletrabalho de assessores, porque o TJAP ele anulou a resolução com efeitos ex tunc por vício da legalidade, porque a norma ela ultrapassava limites e não tinha diálogo com os servidores. E mesmo no contexto pós-pandêmico, o TJAP reforçou a importância do devido processo legal. A legalidade e a motivação, dialogando diretamente com a doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello. A anulação reafirmou a segurança jurídica e a previsibilidade.
Em relação à jurisprudência do STJ, a gente vê que ele analisou a suspensão de nomeações em concurso público por uma administração municipal devido à pandemia e a uma lei complementar. O tribunal ele considerou legítima a suspensão temporária e reconheceu que, em emergências, a administração pode adotar medidas restritivas com motivação e o respaldo legal. O interesse público e a responsabilidade fiscal justificaram essa medida. A decisão ela se alinha à doutrina do L. Lopes, que defende a segurança jurídica como necessidade de estabilidade e coerência na atuação estatal, protegendo o administrado de medidas arbitrárias. Em relação ao STF, o ministro Ricardo ele analisou a validade de atos administrativos na pandemia, focando na proteção de direitos e princípios constitucionais. Ele estabeleceu 4 requisitos para a validade desses atos: observância da competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A respeito dos princípios constitucionais, legalidade, especialidade, moralidade, publicidade e eficiência, a adequação à situação excepcional e a respeito à norma jurídica, especialmente a proteção da confiança legítima. A decisão do STF, em linha com a doutrina do L. Lopes Meirelles e do Di Pietro, ele reforça a excepcionalidade, que ela não autoriza a violação de direitos. A segurança jurídica ela atua como um freio ao arbítrio estatal, garantindo o equilíbrio entre a flexibilidade do poder público e a proteção dos direitos individuais. Para finalizar, a análise que a gente fez, ela mostra que o desfaseamento dos atos administrativos é central para o controle da legalidade e para a adaptação da administração pública. Esses mecanismos, eles garantem a conformidade legal e a estabilidade das relações jurídicas. A gente observou que a aplicação desses instrumentos ele exige uma ponderação cuidadosa entre os princípios como a legalidade, a autotutela, a proteção da confiança legítima. E em cenários de crises como a pandemia, ficou ainda mais evidente que o controle e o desfaseamento dos atos devem ser exercidos com rigor técnico e a sensibilidade institucional. A legalidade não pode ser afastada em nome da urgência e, em toda atuação estatal, precisa ser fundamentada em normas claras e princípios constitucionais. Em suma, a extinção dos atos administrativos não é apenas uma ferramenta de correção, mas também um meio de afirmar a legitimidade e a credibilidade da administração pública, consolidando um ambiente jurídico estável e justo. Obrigada.